Olá, embaixadores e embaixadoras da integridade. Nós estamos aqui em um novo quadro aqui do Responde Direito. Estou recebendo aqui uma querida amiga, que já foi minha aluna também, a Aline. A Aline é uma profissional do compliance, tem uma história maravilhosa aí nessa trajetória na busca pela integridade. Nesse quadro novo aqui, nós receberemos os verdadeiros embaixadores da integridade. Quem de verdade acredita que o nosso país, que a nossa sociedade pode sim ser transformado por condutas éticas, por condutas íntegras, a partir das nossas atitudes e transformando também as empresas. A gente sempre fala que o nosso trabalho é uma missão. Quando a gente entra dentro de uma empresa, embora a nossa contratação seja por parte da empresa, a gente entra com o mesmo objetivo, de trazer o equilíbrio entre capital e trabalho. A Aline, ela tem o mesmo posicionamento que eu, que departamento pessoal, que recursos humanos, que gestão de pessoas, que são as pessoas que regem hoje, que exercem as atividades dentro de uma empresa, não tem como desvincular esse fato do compliance. São assuntos interligados e que transformam, sim, a vida de muitas pessoas. Aline, primeiramente, muito obrigada por aceitar o convite. É uma honra ter você aqui comigo. Eu que agradeço, Jéssica. Primeiramente, agradeço por ter entrado no mundo do compliance através de você, né? E creio que a gente pode agregar muito aí para o pessoal, não só na área de direito, né, mas também nas outras áreas aí, que tenham interesse em compliance e quer realmente um apoio aí, saber que dá certo, né? Saber ter testemunhos aí favoráveis e levantar a carreira pessoal, né? Que compliance, eu costumo falar que não ajuda só o nosso profissional, que a gente leva para a vida, né? Essa conduta ética a gente também tem que levar para a vida. E poder alinhar a conduta ética na nossa vida pessoal com o profissional é melhor ainda, É uma né? A missão, gente que gosta, é uma missão. é uma A gente que satisfação muito gosta grande. de A estar gente em fala. conformidade. É tudo. Hoje, aqui nesse nosso quadro, nós receberemos aqui os profissionais que dominaram o compliance e atingiram o reconhecimento profissional. E a Aline é uma dessas profissionais. Ela foi aí contra inúmeros obstáculos, inúmeros desafios. Ela vai contar aqui para a gente um pouco da história dela. E se ela olha, ela mesma olhando para trás, vendo a situação dela em 2019, quando ela começou toda essa transformação, as atitudes que ela tomou em busca desse conhecimento para dominar o compliance, para atingir o reconhecimento profissional, talvez nem ela acreditaria que daria tão certo, mas ela acreditou e mesmo contra todos os obstáculos e desafios, ela postou as fichas e hoje ela está aqui comigo como uma embaixadora da integridade. Aline, conta aqui para a gente um pouquinho como que era a sua vida antes de estudar o compliance, antes de ser minha aluna lá em 2019. Você já advogava, você pensava em apostar na advocacia, você tinha o AB? Conta para o pessoal um pouquinho. Olha, pessoal, eu comecei a fazer direito em 2012, porque eu trabalhei 15 anos numa empresa e tive acesso a um diretor meu que era formado em direito. Então, todas as demandas que ele me passava, analisar contratos, eu comecei a gostar da área, então eu resolvi fazer direito. Eu vou fazer a faculdade particular, então praticamente todo o meu salário ali ia para a faculdade, né, de direito. E dentro dessa empresa, por eles terceirizarem o jurídico, né, eu não via ali tanta oportunidade, né, para estar atuando na área. Mas eu já fazia parte do departamento pessoal como analista sênior, fazia folha de pagamento, então todas as audiências trabalhistas eu já ia, né, como preposto da empresa, então eu comecei a ter o gosto aí pelo direito do trabalho. Em 2013, com a lei anticorrupção, eu tive a oportunidade de participar por essa empresa, de uma palestra da Ancham, e vi que a gente poderia, né, começar a implementar ali o compliance, né, essa parte aí consultiva nas empresas, né, preventiva. Na época eu não tive abertura, porque eu acho que quase ninguém sabia de compliance, mas aquilo ficou no meu coração. Então, em 2019, eu formei em Direito, totalmente perdida, porque, como eu disse para vocês, eu estava dentro do ambiente corporativo e já tinha 15 anos, e essa empresa terceirizava o jurídico, então eu não teria oportunidade ali, né, dentro do ambiente. Então, eu comecei a verificar as oportunidades. Mas, infelizmente, no mesmo ano, em 2019, eu fui desligada da empresa porque terceirizaram a folha de pagamento para um escritório de contabilidade e eu me vi aí no mercado de trabalho, né, pela primeira vez, tendo que distribuir currículos e justamente no ano que eu formaria em Direito.
Então, com isso, eu peguei o meu acerto, né, de 15 anos aí e comprei uma franquia de RH, porque, como eu disse, eu já fazia parte, né, desse mundo de RH e de departamento pessoal. E, coincidentemente, no mesmo mês que eu comprei essa franquia, eu vi uma postagem da Jéssica no Instagram sobre a importância das empresas reconhecerem o compliance trabalhista. E eu falei, olha, será que tem algum curso? E comecei a stalkeá-la e vi que ela ia dar um curso aqui em Goiânia, perto da minha cidade, onde eu moro, que é Uberlândia. E foi aí que eu costumo falar que eu peguei a última parcela do meu seguro-desemprego e investi no curso dela. E realmente peguei ônibus, fui de ônibus para a cidade, e no decorrer do curso foi me dando um monte de ideias aí para aplicar o compliance trabalhista dentro, né, do RH, que eu tinha acabado de adquirir uma franquia de RH. Então, voltei para Uberlândia aí com todo o gás, né, para querer trabalhar na área, porque lá atrás, na linha de corrupção, eu já tinha, né, no meu coração que eu gostaria de fazer. E foi aí que eu voltei e comecei a estudar sobre o compliance e ofereci a oportunidade aí para a matriz, né, da franquia que eu tinha adquirido, e ela me deu total abertura. Foi aí que eu comecei com o meu primeiro código de conduta e até então não parei mais. O resultado foi rápido, então. Você já voltou e já conseguiu o Foi código. rápido. Foi rápido, eu já comecei a Foi fazer meu rápido. primeiro código de conduta e colocar ali, né, todos os pilares de compliance. A gente sabe que no início, né, as empresas elas não dão tanta abertura, né, para você implementar uma auditoria interna, você já entrar com um canal de denúncia, né, mas eu comecei como o que o RH faz, né, com os treinamentos, com código de conduta, com treinamento referente ao código de conduta, né, porque não adianta você ter um código de conduta e não treinar as pessoas por isso. Então, eu comecei a fazer esse tipo de treinamento. E em dezembro desse mesmo ano, eu tive a oportunidade de poder prestar o serviço na área privada. Porque aí eu atualizei meu LinkedIn e as pessoas começaram a me ver como profissional de compliance. Então, além da minha franquia, as empresas privadas começaram a abrir vagas, né, aqui em Uberlândia e começaram eu costumo falar que começaram a me assediar no LinkedIn. Foi onde eu tive minha primeira oportunidade como PJ em uma empresa de meio de pagamento aqui em Uberlândia. Uma Como multinacional especialista, também. hoje estou numa multinacional, mas esse primeiro trabalho já foi como cargo de especialista, que eu não esperava, né? A gente sempre acha que a gente não é capaz, a gente sempre E acha que a o gente não cargo de está especialista preparado, sem pós-graduação, sem certificação sem PCA, só com conhecimento do curso mesmo. Sem nada, pessoal. Eu estava com um diploma de bacharel em mãos, mas como a Jéssica sempre falava no curso, né, que para começar eu não precisava ter todas as especializações, eu poderia começar com o que eu tinha ali, e isso eu fiz, eu acreditei no que ela me disse, gente. E comecei realmente com o que eu tinha, né, com a experiência aí no Departamento Pessoal e RH e com o curso de bacharel em Direito, que ele também dá muita base para a gente, né? A gente aprende ali o regulatório, a gente aprende desmembrar as leis, né? Porque não basta você ler uma lei, você tem que interpretar e colocar plano de ação. E isso, né, um profissional de direito ele pode fazer, E tem né? muita Ele gente que pode. desiste da carreira na advocacia porque não conseguiu a aprovação da OAB, né? Pensa que tem que esperar. Tem gente que já prestou 8, 10, 12 vezes a prova, ainda não conseguiu a carteira da OAB, e aí, por isso, aposenta o diploma. E foi tão difícil passar por essa trajetória da faculdade, e ela torna você um excelente profissional de compliance, né? Exatamente, foi o que eu pensei. Como eu não tinha tempo, né, para estudar para a OAB, eu não me sentia preparada para a OAB, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu estudo agora para o compliance e me dedico, que eu não vou precisar da OAB para começar a trabalhar, ou eu paro minha carreira e me dedico à OAB. Só que como a gente não tem tempo e nem dinheiro, né, assim, ainda mais que veio a pandemia aí em 2020, então a gente não tinha, por mim, falo por mim, não tinha o recurso, né, de pagar um cursinho para a OAB, de ficar, até mesmo pagar a prova da OAB, então eu comecei a dedicar no compliance, porque eu falei, quando eu tiver recursos, eu entro no cursinho e tiro a OAB. Só que até hoje, pessoal, eu posso falar para vocês que eu não tenho um AB, porque realmente eu me dediquei, tá, ao compliance. Hoje, na minha atual situação, eu não pretendo tirar o AB ainda, porque eu quero ficar no consultivo. Está Eu dispensando respiro serviço já compliance. também, né? Já está dispensando serviço. Como eu respiro compliance e ele tomou conta hoje de 90% da minha vida profissional, eu ainda tenho a franquia de RH, ele tomou conta 90% aí
do meu profissional, né? Então, eu costumo falar que eu respiro compliance, né? Eu almoço compliance, eu estou numa rodinha de amigos no final de semana, eu sou compliance, porque todos me perguntam, né, o que eu faço, o que eu não faço. E hoje, só para vocês terem uma ideia, eu já tive oportunidade também na área de telecomunicação, uma empresa aqui em Uberlândia, na área de telecomunicação, que eu fazia avaliação de riscos, né? Aquela famosa matriz de riscos. Lá eu era somente isso. Então, na primeira empresa, eu tive a oportunidade do compliance ali do Banco Central, do regulatório. Na segunda empresa, eu já tive a oportunidade de fazer somente análise de riscos, que eu amei, porque eu foquei, né? E aí você vai segregando ali os pilares de compliance. E agora eu estou numa multinacional que eu tenho a oportunidade de estar tanto na auditoria interna, né, como especialista. Então, eu tenho uma equipe que faz auditoria interna, a canal de denúncia, que faz a parte de PLD e fraude, por ser uma empresa no ramo de pagamento. Então, a gente tem, o Banco Central, ele nos obriga, né, a ter essa diligência com relação à lavagem de dinheiro e fraudes, que hoje eu costumo falar hoje ninguém mais quer assaltar o banco, né? Hoje todo mundo quer ali fazer uma fraude digital, uma fraude no cartão, clonagem de cartão. Então eu me especializei também nessa área aí de PLD e fraude, também através do compliance, porque sempre nessas empresas de meio de pagamento, a parte de PLD e fraude fica dentro de compliance, até porque tem canal de denúncia, né? A gente já junta ali todas as ocorrências que podem acontecer dentro da empresa, né? E é isso. Também, só complementar a história do RH, dentro da franquia que eu tenho de RH, hoje também sou responsável compliance officer e também responsável pela parte de LGPD. Então, eu também presto, né, essa consultoria por conseguir, né, entender a parte do pessoal de RH, né, entender a parte de compliance ali, de estar em conformidade com a LGPD. Então, eu consegui implementar também todas as fases de LGPD, né, desde implementação, de PIA, os relatórios ali, de privacidade que a gente tem que ter, desde do onboard ali do candidato, né, desde através que ele entrega um currículo ali, a gente já está fazendo o tratamento de dados daquela pessoa. Então, eu consegui também, hoje, dar consultoria até para os franqueados. Então, hoje eu tenho praticamente aí uns 100 clientes através, né, da franquia, que eles me pagam aí mensalmente para estar cuidando da LGPD na franquia deles. Então, pessoal, eu costumo falar, e eu até falei para a Jéssica hoje, eu estou sentindo falta de parceiros, porque é tanta demanda que eu não consigo pegar, porque não tem gente especializada, né? Não tem gente que realmente se abriu para o compliance ainda. Então, eu costumo falar que eu preciso de pessoas para trabalhar, né? Hoje, atualmente, eu estou com 2 vagas, não consigo fechar as vagas porque as pessoas ainda sentem medo até de se candidatar, Jéssica. Eu falo que as pessoas têm medo até de se candidatar por achar que não dá conta. Mas na hora que ela vê, na hora que ela entra, ela consegue ali adaptar e consegue ser sucesso na área de compliance. Quando entra para trabalhar nessa área, assim, eu acho que a gente acaba sendo tomado por uma paixão, porque a gente vê algo palpável na transformação. E é muito prazeroso quando você entra dentro de uma empresa, criando uma norma, fazendo um treinamento e vai acompanhando esse movimento da empresa em busca da integridade, as pessoas compreendendo o que é compliance. Eu acho que a partir desse momento que o bichinho do compliance pica, aí não tem volta mais, não. Na verdade, a gente foge muito das oportunidades, às vezes, por medo, né? Por insegurança. E até, inclusive, Aline, como que você se sentia antes de buscar o compliance, antes de ter essa virada de chave ali, pensando que ia sair da empresa, não sabia que caminho ia tomar, se ia seguir na advocacia, se não ia ser pressão OAB, se não iria. Quais sentimentos, assim, que tomavam seu coração, sua mente naquele momento? Olha, eu tive um sentimento muito ruim, eu vou falar para vocês, porque eu tive um diretor que ele era formado, que ele era advogado, ele não advogava, mas ele tinha OAB. E toda vez que ele entrava na minha sala, ele perguntava, e OAB? E OAB? Como se o meu profissionalismo dependesse somente da OAB. Então, eu ficava muito triste, sabe, pessoal? Eu vou falar que eu ficava muito triste. Só que dentro de mim eu sabia que se eu achasse um caminho, eu ia conseguir trilhar esse caminho, sem as pessoas terem que me perguntar, você tem OAB? Você não tem? Ver ali como profissional. Porque
a gente sabe, a gente que não tem a expertise para advogar, porque eu costumo falar que tem gente que nasceu para advocacia, né? E tem gente que já nasceu aí, né, para a parte de consultoria, do consultivo. E eu fui essa pessoa que nasceu para consultoria. Então, e nessa parte aí preventiva das empresas, por eu ter trabalhado sempre, né, dentro de uma empresa. Então, eu vou te falar que, realmente, quando você forma em direito, as pessoas, a primeira coisa que elas fazem é te cobrar a OAB, né? Sendo que tem outros ramos aí na parte do direito que a pessoa pode ser sucesso, então, quão um advogado consegue ser sucesso aí com a OAB. Perfeito. Então, eu sofri, sim. E aí a gente estava falando de como você se sentia antes do compliance, antes de ser minha aluna, antes da gente passar junto aí por essa transformação pela busca da integridade. Como que você se sente hoje, a Aline, profissional, sente que atingiu o reconhecimento profissional, que domina o compliance? Sim, eu fiz a prova da ALEC, né, CPCA, e eu fui aprovada. Eu não esperava ser aprovada, porque, como eu disse, né, a gente sempre acha que a gente não é capaz. Então, quando eu consegui a certificação, 2 anos atrás, eu já fiquei muito feliz. Falei, nossa, eu consigo. E, através disso, me deu um gás para procurar, né, outros desafios dentro da área de compliance. E depois desses últimos contratos que eu fechei na parte do compliance, eu até virei para o meu esposo e olhei para ele e falei assim, eu consegui. Porque eu tinha acabado de chegar de São Paulo, do Congresso de Compliance, em Congresso das Américas, que teve agora em setembro. E lá eu tive muito network, né, com pessoas, com compliance officers, né, com pessoas aí que trabalham com compliance até fora do país, né, para empresas multinacionais, que é o meu caso. Então, naquele momento, eu estava como compliance officer de uma multinacional. O meu sonho era prestar consultoria. Eu estava com a minha empresa de consultoria na área de compliance e eu estava também com a minha empresa de RH implementando o compliance, a ética e todas as condutas aí que todo negócio, né, independente se é RH ou não, precisa. Então, o mês passado eu tive essa concretização do sonho. Eu falei assim, eu acho que eu cheguei onde eu queria. É lógico que tem muita coisa ainda para fazer, Sim, mas mas em saber pouco que deu tempo, né, certo, né? Jéssica? Que está no caminho certo, que deu certo, que é isso, né? É E em pouco tempo, em 2 anos praticamente. pouco tempo, né? Na verdade, logo depois do curso ali, você já fez o seu código de conduta, eu acho que aquilo já serviu para mostrar para você que era isso, né? Que é o caminho, tá no caminho Exatamente. certo, deu certo. Aconteceu algo assim na sua carreira que você jamais imaginou que seria possível depois que você aplicou o método do nosso curso, o método do compliance, depois que você que estudou, começou a colocar em prática, aconteceu alguma situação assim profissional que quando você estava dentro dela, vendo ela, você falou assim, nossa, eu não pensava que seria possível, com todos esses desafios, obstáculos hoje, eu estar aqui, onde eu estou, fazendo o que eu faço. Cortou, Jéssica. Você puder Cortou? repetir, por favor? Cortou. Voltou? Aconteceu algo na sua carreira em algum momento, assim, que você estava vivendo uma situação profissional que se você parasse para pensar, você pensaria assim que talvez naquela época, antes de estudar comigo, antes de buscar o compliance, antes de entender que o compliance era uma oportunidade, você não imaginaria que seria possível na sua carreira, assim, naquela fase, naquele momento? Trabalhar em algum lugar, Olha, fazer algum serviço? eu sempre tive certeza do que eu queria. Então, o que aconteceu foi eu achar que eu não tinha tanta capacidade por eu não conhecer a área. Mas a partir do momento que eu conheci, eu não tive dúvidas, Jéssica, porque a partir do momento que você trabalha, você entrega seu primeiro código de conduta, eu acho que você faz ali, desde o início, que você entrega para o cliente fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado naquilo, né? Que você discute os valores ali da empresa, né? Porque, primeiramente, para você fazer um código de conduta, você tem que saber os valores da empresa, você tem que estudar a empresa, né? A partir do momento que você entrega e que você recebe um feedback positivo, fala, nossa, você salvou a minha empresa, porque agora os funcionários estão empenhados, eles me pedem o código de conduta, eles falam, olha, fulano, não pode fazer isso, lembra do código de conduta? Então, até eu aprender, eu vou te falar que eu fiquei insegura, mas depois do primeiro feedback positivo, eu vi que eu nasci para aquilo,
Tanto é que eu já tive outras oportunidades, né, profissionais, de fazer outras coisas, e todas eu creio que não daria certo, porque meus olhos brilham para o compliance, eu respiro compliance, então não tem como não dar É um certo, bichinho entendeu? que pica. Quando você coloca no seu coração e você gosta, eu costumo falar agora pela parte de RH, né, que eu faço também a parte de contratações de pessoas. Então, eu sempre procuro contratar pessoas que, independente da área, têm o brilho no olho. Então, eu tenho esse brilho para compliance. Então, todas as empresas, eu posso te falar com certeza, de 100% das entrevistas que eu já fiz, 100% eu fui aprovada na área do compliance. Mas eu creio que seja pelo brilho nos olhos, sabe? Porque lá no primeiro emprego eu não tinha tanta experiência, né, para uma vaga de especialista em compliance, mas eu tinha um brilho no olho. Então, é o que eu costumo falar para todo mundo, tanto em RH, quando vai contratar para outras áreas, contrate pessoas com brilho nos olhos. Então, eu acho que se você tiver esse brilho nos olhos aí, voltado para o compliance, 100% das oportunidades vão ser fechadas aí. Perfeito, perfeito. É o que eu falo também. A gente sempre espera por oportunidades, mas a gente não cria as oportunidades, né? Então, quando a gente investe numa capacitação em algo que a gente acredita, não só por conta do retorno financeiro, é claro que a gente almeja o retorno financeiro, sim, mas porque a gente gosta e sente paixão no que a gente faz, o resultado vem, é inevitável, o olho brilha e é impossível fugir do resultado. Com relação ao seu resultado do compliance, comentou aqui com a gente que logo depois do curso você trabalhou em cima de um código de conduta. Quanto tempo demorou exatamente de quanto você estudou comigo, quando você fez o curso de compliance, até a elaboração do seu primeiro código? Um mês. Foi um mês. Porque eu voltei no domingo, né, do curso, do seu curso. Na segunda-feira eu entrei em contato com a proprietária da franquia e ela me deu o ok. Não, na verdade ela me deu o ok, mas ela queria que eu fosse em Curitiba explicar para ela. Olha só, Então ela me pagou a viagem, olha só olha que só. maravilha. Ela me pagou a viagem para eu ir em Curitiba e explicar diretamente para ela, porque naquela época não tinha tanto home office, né? Em Legal. 2019, né? Tava perto do home office. Eu fui em Curitiba e expliquei para ela. Eu acho que eu expliquei com tanto sangue nos olhos que ela falou, ok, pode começar pelo código de conduta. Que Então, em legal. um mês, eu tive que trabalhar aí o código de conduta, né? Tive que estudar, peguei a minha apostila do curso aí, que eu estive com você, Ei, desmembrando a apostila. Esses dias eu tava até com ela aqui agora, porque eu tive que fazer uma parte de auditoria interna e eu peguei, que tem a parte de auditoria interna, para eu lembrar quais os quesitos na folha de pagamento, é, da auditoria de folha de pagamento. Então, assim, eu costumo falar que não demorou, porque através do seu curso eu tive os insights e já comecei a aplicar. Gente, eu voltei no ônibus para Uberlândia, cabeça fervendo. 5 horas, 5 horas de viagem de Goiânia até Uberlândia, de ônibus. Eu voltei escrevendo no bloco de notas do meu celular tudo que eu tinha que fazer. A primeira coisa que eu Legal. cheguei na rodoviária, e meu esposo foi me buscar, eu falei assim, olha, a minha cabeça tá fervendo, a minha cabeça tá fervendo. Eu falei, esse curso vai mudar a minha vida. E mudou, pessoal, e mudou. Em Que 2 anos legal. aí, eu já tive oportunidades até de certificações, né? Eu tirei uma certificação agora internacional em PLD. Então, assim, até eu fico assim, meu Deus, aonde... Eu não sabia que eu era A tão manteiga inteligente. derretida aqui, ó. Exatamente. Eu não E sabia que eu podia tanto, né? Porque o mercado de trabalho, ele não espera, né? Ele não espera. Ele é massacrante. A gente olha, sempre vai ter alguém melhor que a gente, sempre vai ter alguém mais estudado que a gente, sempre vai ter alguém que tem recursos, né, financeiros para fazer os melhores cursos, as melhores faculdades. Só que a gente tem que começar com o que a gente tem. Eu comecei, gente, eu não tinha dinheiro para fazer o curso da LEC inteiro, eu não tinha dinheiro. O que eu fiz? Eu estudei em casa e paguei a prova. E paguei a prova e fiz para tirar a certificação. Então, assim, eu estudei em casa, sabe? Então, estudei com o que eu tinha. Quem tiver oportunidade pode fazer todos os cursos possíveis, mas quem não tem pode começar estudando em casa e paga a tá. certificação, né? E paga aí as provas de certificação. Então, eu creio que é nesse caminho. E quando você começou, você achava que as empresas não queriam aplicar o compliance? Você teve essa sensação inicial? Cortou novamente, desculpa, É. acho que a internet. Quando você começou na carreira do compliance, você teve a impressão de que as empresas não queriam aplicar o compliance?
no primeiro momento, até vir o resultado? Sim, sim. Na verdade, eles falavam assim para mim: olha, eu não sei o que você está falando, eu não sei se vai dar certo, mas fique à vontade. Só que eu só vou te pagar depois que eu ver resultado. Eu falei: não, tranquilo, tudo bem. A primeira empresa que eu entrei foi uma fábrica de artigos para festa. Ela me contratou para o RH, só que eu já introduzi o compliance aí, né? E muita gente falou assim: nossa, amiga, como é que você coloca compliance numa empresa de artigo de festa, né? Tipo, quase não tem funcionário, é mais, né, decoração. Eu falei: calma, que tem jeito. E implementei o compliance e fui por pilares. E ela falou assim: olha, só que só vou começar a te pagar, vou te pagar em 3 parcelas. Só que na hora que você implementar todos os pilares aqui, porque eu dividi, né, os pilares para implementando devagar. Então, eu fiquei 6 meses implementando compliance lá, e depois dos 6 meses, gente, eu trabalhei 6 meses sem receber. Então, porque ela queria realmente saber se eu era capaz. E depois dos 6 meses, ela falou: ok, então agora eu vou dividir em 3 parcelas, pode ser? Eu falei: claro, pode ser. E depois eu recebi em 3 meses aí. E em algum momento, você, como você tinha acabado de formar e estava ali na busca por começar essa carreira voltado para o direito, voltado para essa ideia da gestão de empresas, você achava que chegou em algum momento pensar que talvez não teria espaço para você por ser uma jovem mulher no interior de Uberlândia, nesse mercado do compliance? Você chegou por algum momento a pensar assim, será mesmo que eu vou conseguir entrar nesse mercado? Eu tinha certeza que não teria oportunidade. Mas o que que eu pensei? Eu falei: eu vou criar a oportunidade. Se ela não existe, eu vou criar. Foi aí que eu criei, realmente. Eu cheguei para a matriz da franquia e falei: olha, vocês não têm, eu vou implementar. Vocês me apoiam? Ela falou: ok. Só que, gente, isso foi pro bono. Ela não me pagou por isso. Por quê? Como eu era também franqueada, então era do meu interesse que a franquia que eu tinha adquirido tivesse um compliance, tivesse um canal de denúncia, tivesse uma ouvidoria, porque a gente não sabia como é que estava sendo os processos seletivos, né? Aí, no Brasil, a gente não sabia se estava tendo discriminação, se estava tendo alguma forma aí, de má conduta dos franqueados. Então, eu também era preocupada com a marca. Então, o que eu fiz? Eu criei a oportunidade. Eu falei: olha, você não tem, você precisa. E ela falou assim: ok, mas eu não consigo te pagar. Como é que a gente vai fazer? Eu falei: olha, não precisa, só me deixa implementar. Então, é claro, gente, eu tive que fazer muita coisa para bom. Sim, eu praticamente trabalhei aí, eu vou te falar até com a LGPD, eu fiz pro bono. Então, trabalhei praticamente um ano pro bono, dando treinamento pro bono. Então, eu falo que eu trabalhei um ano para criar oportunidade. Então, eu trabalhei um ano para colocar confiança nas pessoas, porque quem é essa mulher aí, né? Igual a Jéssica falou: quem que é? Ah, mas ela não é advogada, ela não está num grande escritório de advocacia, né? Ela nunca trabalhou no escritório de advocacia, ela está no interior, ela nunca foi em São Paulo, ela não tem nem inglês fluente. Quem que é? Quem que é? Ela trabalhou 15 anos numa empresa privada, quem é ela para falar? Eu só falava assim: deixa eu mostrar meu trabalho, depois a gente conversa, era isso. E eu fui criando as oportunidades. Realmente elas não existiam, pessoal, não existiam. Aqui, né, no interior, se você não é contratado de um grande escritório de advocacia, você não consegue bater na porta das empresas. Também não tem vagas de compliance. Agora está tendo, mas há 2 anos atrás não tinha vagas de compliance na minha cidade. Entendeu? Então, assim, e hoje as vagas de compliance que tem, praticamente os mesmos profissionais que fazem, porque não tem, né, pessoas que Aqui se a gente passa candidatam a para essas mesma coisa. vagas. Demanda alta e falta de profissionais. Eu acho que é justamente assim, por conta dessa crença de que não é possível para quem está no interior, não é possível para quem está começando, ou é algo muito complexo de implementar, parece que é algo que é uma moda que vai passar. Então, são muitas crenças, eu acho, que impedem o profissional de buscar esse tipo de capacitação, né? Com relação ao início da sua trajetória ainda, você sentia medo ou insegurança por não ter experiência na área? E como que foi assim, venceu essa segurança? Como que você se sente? Muito. Como eu vinha da empresa onde o diretor não acreditava em mim, porque eu não tinha OAB, né? Então,
Até na escolha ali, na hora de terceirizar o departamento pessoal, eles tinham que escolher qual que eles iam demitir primeiro. Então, eu escutei ele falar, né, que vamos demitir a Aline porque eu não sinto segurança jurídica nela. Essas foram as palavras dele. Porque eu não tinha OAB. Então, gente, só que isso é meu, tá? Eu, quando a pessoa me desafia intelectualmente, eu provo ao contrário. Eu falo, ok, então você espera segurança jurídica em mim, então eu vou ser certificada, eu vou trabalhar nas melhores empresas, eu tenho esse desafio comigo, eu não me deixo abalar por isso, tá? Pessoalmente, não me abalou, eu usei isso a favor, né, para estudar. Falei, ok, realmente, eu não tenho, mas eu terei. Então, semana passada também eu recebi um convite para integrar aí aos profissionais de compliance no Brasil, da Transparência Internacional Anticorrupção. Então, eu faço parte de uma equipe brasileira de pesquisas e estudos sobre compliance e anticorrupção. E foram poucos profissionais no Brasil, né, que foram, menos de 30 profissionais no Brasil que foram convidados para participar, e eu fui convidada, e na hora, eu até brinquei com meus amigos, na hora que eu vi minha listinha, meu nome na listinha, né, eu até brinquei, falei assim, olha, eu não vi o nome de fulano na lista, porque ele me cobrava tanto, né, e ele não estava lá na lista. Então, assim, eu até falei, olha, não vi o nome de fulano, ele cobrava tanto estudo, né? Se a pessoa realmente ela é isso, então, né, prova, vamos saber. O mercado está te procurando, o mercado não está, então não deixe se abalar por isso, tá, pessoal? Porque tem muita gente que vai falar assim, mas você, isso. Uma coisa que eu sempre falo, estudem, né? As pessoas, elas podem falar o que elas quiserem, mas você vai comprovar com a sua dedicação e comprovar com o seu estudo. E através do seu estudo, você vai conseguir as certificações, você vai conseguir os convites, as pessoas te notam, pode ter certeza que as pessoas te notam. E olha, pessoal, que eu nem tenho Instagram, meu Instagram é totalmente pessoal, tá? E isso tudo que eu consegui foi totalmente, aqui em Minas a gente fala, no tete a tete, né? Das pessoas ali no meu posicionamento, né, nas empresas e na minha disponibilidade também para trabalhar. Então, eu sempre falava, deixa eu fazer, né? Deixa que eu faço. Então, foi isso. Perfeito, uma grande história aí de inspiração. A Aline veio aí nessa trajetória do compliance, começou lá atrás, apostou as fichas e eu até emocionei aqui no meio, se eu vou falar, eu vou emocionar de novo, porque a gente sempre fala, né, que o objetivo maior do professor não é que o aluno vire para a gente e fale, olha, que aula sensacional, que didática, não, é que o aluno volte para a gente falando, olha, aquilo que a gente conversou naquela aula lá atrás deu certo. Eu acreditei, eu segui o que você tinha passado, eu segui as orientações, eu estudei mais, busquei o aprofundamento e deu certo. Eu dominei o compliance, eu atingi o reconhecimento profissional. É isso que faz a gente acordar todos os dias, a gente preparar uma aula com muito carinho, a gente entregar os materiais necessários para o crescimento do aluno, para que a gente se encontre nessa trajetória, nessa nossa missão da integridade. A gente sempre fala que, principalmente para nós, né, profissionais do compliance, que a gente faz parte de um grande movimento da integridade. Estava até comentando agora há pouco, gravei um vídeo comentando que a gente está passando, inclusive, por um período de eleições, todo mundo cobra por corrupção, o presidente é corrupto, o outro candidato a presidente é corrupto, mas a gente não policia os próprios atos. E quando a gente entra para essa carreira do compliance, para essa missão da integridade, entendendo que nós temos um papel de transformação no nosso país, porque a gente leva a integridade para dentro da empresa, ensinando como agir corretamente, o que se espera, como a empresa deve atingir os objetivos de forma ética, como os funcionários devem se portar de forma ética. É uma integridade, é um ensino sobre a ética, que essas pessoas que trabalham ali dentro da empresa levam esse conhecimento para casa, então acabam transformando, inclusive, as suas famílias, a educação dos filhos. Então, a gente faz parte de um grande movimento que pode, sim, transformar o nosso país, transformar a sociedade em busca da integridade. E eu queria aqui, Aline, parabenizar, primeiro, por ter tomado aquela decisão em 2019, quando você, mesmo contra tudo o que poderia te impedir, por conta de ter saído do emprego, estar só com o dinheiro ali do seguro-desemprego, ter apostado as suas fichas
mais do que isso, ter acreditado em você e pela confiança também no meu trabalho, por ter se deslocado para fazer o curso. Sinto muito orgulho de estar aqui com você hoje, compartilhando aqui essa nossa aula, essa troca. Sei que também você servirá hoje como uma forma de inspiração para muitas pessoas que pensam em desistir da advocacia, seja porque é um jovem advogado, não está tendo oportunidades, ou porque ainda não conseguiu a AB, ou porque mora no interior. E muito obrigado mesmo pela sua contribuição, pela sua mensagem de fé, de esperança, de amor aqui com a gente hoje. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, pessoal, fico à disposição aí, né? Quem quiser, Aline, me conte mais, né? A Jéssica aí tem os meus contatos também. Eu já contei toda a minha história para ela, ela pode também aí complementar aí para vocês. E eu agradeço pela oportunidade de falar diretamente, né, com pessoas que estão passando por tudo que eu já passei. E a gente sabe que nessa área a gente tem que sempre, né, evoluir, até porque, infelizmente, as corrupções, né, estão aí batendo a porta, e a gente tem que mostrar que através da gente a gente pode mudar, né? Seja dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no supermercado, né? Quando a gente tem alguma atitude ética ali, eu costumo falar que compliance é para a vida. É para a vida. Então, se você conseguir aplicar o compliance na sua vida, ali no seu dia a dia, nas empresas será muito fácil, pode ter certeza. Perfeito. E acreditar, né? Acho que a gente tem que acreditar na gente mesmo, porque se a gente não acreditar, quem que vai acreditar? Às vezes até o familiar, nem por sentimento de maldade, às vezes por proteção, vai falar assim como falaram, Jéssica, você vai viajar para tão longe, a mesma situação eu me vi na sua história. Quando eu comecei a minha capacitação também foi nesse sentido de falar assim, Jéssica, mas você não tem dinheiro, você vai investir nisso, não vai dar resultado. E não é por maldade, é por proteção. De falar, olha, ela vai se frustrar mais uma vez. E então, acredite em você, para quem está aqui assistindo, para você que está acompanhando esse nosso conteúdo, acredite em você, porque se você não acreditar, não tem quem acredite, e faça a sua parte também, porque é algo que ninguém pode fazer por você, senão você mesmo. Obrigada aqui pela confiança, por essa troca que foi incrível. E a gente se vê, continua aqui nesse quadro dos embaixadores da integridade, recebendo outros profissionais. Te vejo também no próximo vídeo. Para quem está acompanhando esse conteúdo aqui embaixo na descrição do perfil, tem um link para você fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, receber todos os materiais. Se inscreva no canal, deixe seu like aqui no vídeo, compartilhe esse conteúdo com os amigos que também almejam uma mudança na carreira, um crescimento na advocacia, uma transformação em todos os sentidos voltados para essa ideia da integridade. Muito obrigada por tudo. Tamo junto. Obrigada. Tchau, tchau.